Roberto Carlos, o rei da música brasileira, tem uma trajetória repleta de glórias, mas também de momentos obscuros que poucos conhecem. Por trás das canções românticas que embalaram gerações, há uma vida marcada por tragédias, polêmicas e segredos que ele preferiu manter longe dos holofotes. E hoje, uma triste notícia abalou os fãs e a mídia. Será que o ídolo de milhões esconde algo que ninguém jamais imaginou? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a última revelação vai te deixar sem palavras. Antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e, assim, ele te entrega mais vídeos como este. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode enviar um Super Thanks, que nos ajuda a continuar trazendo conteúdos exclusivos e aprofundados. Mas, se não puder contribuir financeiramente, deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu até agora sobre Roberto Carlos, porque isso também nos fortalece muito. Ao longo de sua vida, o cantor enfrentou desafios imensos, como a perda de grandes amores, batalhas pessoais e até episódios que geraram rumores e especulações intensas na mídia. Ele já foi acusado de ser excessivamente controlador, enfrentou processos judiciais que abalaram sua imagem e até revelou fobias que impactam sua vida cotidiana. E agora, com essa nova notícia que acaba de surgir, os fãs estão se perguntando: até onde vai a verdadeira história por trás da lenda? Não saia daí, porque o que vamos revelar no final deste vídeo vai te impactar profundamente e mudar sua visão sobre o ícone da música brasileira. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941, na pequena e pacata cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, um lugar que, na época, era conhecido por sua tranquilidade e pela beleza natural que cercava as casas simples e as ruas de paralelepípedo. Criado em uma família humilde, Roberto foi o quarto filho de Robertino Braga, um relojoeiro dedicado, e Laura Moreira Braga, uma dona de casa carinhosa e devota, que sempre fez questão de manter a família unida e transmitir valores de amor e perseverança. Desde pequeno, Roberto Carlos mostrava-se uma criança sensível e sonhadora, encantado pelo mundo ao seu redor. Ele adorava passar horas ouvindo as histórias que sua mãe contava e era fascinado pelo rádio, que na época era a principal fonte de entretenimento e informação para a família. Laura costumava ouvir programas musicais e radionovelas, e foi nesse ambiente repleto de melodias e emoções que Roberto começou a nutrir seu amor pela música. Aos 6 anos de idade, no entanto, sua infância tranquila foi interrompida por um acidente que mudaria sua vida para sempre. Em uma tarde aparentemente comum, enquanto brincava com amigos perto da linha do trem, um descuido fez com que ele caísse nos trilhos, sendo atingido por uma locomotiva. O acidente foi grave e resultou na amputação de parte de sua perna direita, um golpe imenso para qualquer criança, mas que no caso de Roberto, moldou sua personalidade e sua visão de mundo. Após o acidente, ele passou meses em recuperação no hospital, recebendo o apoio incondicional de sua mãe, que nunca deixou que ele perdesse a esperança ou o sorriso no rosto. A adaptação à prótese não foi fácil, e ele enfrentou dificuldades para caminhar e brincar como antes, mas sua determinação e o carinho de sua família foram fundamentais para que ele superasse esse desafio. Apesar da dor e das limitações físicas, Roberto encontrou na música um refúgio e uma fonte de motivação. Durante esse período, Laura, sempre muito atenta, percebeu o talento do filho e o incentivou a desenvolver suas habilidades musicais. Ainda menino, Roberto começou a frequentar aulas de piano e canto, mostrando uma aptidão notável para a música. Sua mãe costumava dizer que ele tinha uma voz doce e que poderia encantar as pessoas com suas canções. A influência musical em sua vida não veio apenas de sua mãe, mas também de seus irmãos mais velhos, que costumavam levar discos de artistas populares da época para casa. Roberto se apaixonou por nomes como Orlando Silva e João Gilberto, absorvendo cada melodia e aprendendo a reproduzir as canções no piano da família. A música se tornou sua companheira inseparável, preenchendo os momentos de solidão e ajudando-o a construir sua autoconfiança. Na escola, Roberto era um aluno dedicado e querido pelos professores, apesar de enfrentar alguns desafios devido à sua condição física. Ele nunca deixou que o acidente o definisse, e com o tempo, passou a ser conhecido por sua determinação e alegria de viver. Mesmo nas brincadeiras de rua, que exigiam agilidade, ele fazia questão de participar, mostrando que sua prótese não seria um obstáculo para aproveitar a infância. Cachoeiro de Itapemirim, com suas paisagens bucólicas e o ritmo tranquilo da vida interiorana, foi o cenário perfeito para que Roberto desenvolvesse sua sensibilidade artística. As festas de família eram momentos especiais em que ele costumava cantar e tocar para os parentes,
recebendo aplausos e incentivos que fortaleceram ainda mais seu desejo de seguir carreira na música. Os anos de infância também foram marcados por amizades duradouras e momentos inesquecíveis ao lado de seus irmãos e vizinhos. Mesmo após o acidente, ele nunca perdeu a essência brincalhona e sonhadora, sempre encontrando maneiras de se reinventar e de viver a infância da forma mais plena possível. Ao longo desse período, Roberto Carlos desenvolveu uma personalidade resiliente e otimista, características que o acompanhariam por toda a vida e que seriam fundamentais para sua carreira artística. Seu amor pela música e sua determinação em superar desafios fizeram dele uma criança inspiradora, que encantava a todos com sua voz e seu jeito cativante. Foi nesse ambiente de amor e superação que Roberto começou a dar os primeiros passos rumo ao estrelato, sonhando em um dia levar sua música para além das fronteiras de sua cidade natal. Roberto Carlos iniciou sua carreira musical ainda muito jovem, movido por uma paixão pela música que cresceu com ele desde a infância. Nos anos 1950, quando o Brasil vivia uma efervescência cultural, o jovem capixaba começou a se destacar em programas de rádio locais, cantando boleros e sambas-canção que encantavam o público. Mas foi nos anos 1960 que sua trajetória começou a ganhar projeção nacional, quando ele se envolveu com o movimento da Jovem Guarda, que revolucionaria a música brasileira e moldaria toda uma geração. Inspirado pelo rock indie roll americano e pela música jovem europeia, Roberto, ao lado de artistas como Erasmo Carlos e Vanderlei, passou a interpretar canções com uma pegada mais moderna, cheia de ritmo e energia. Sucessos como Splish Splash e É Proibido Fumar rapidamente colocaram Roberto no topo das paradas, tornando-o o ícone de uma juventude que ansiava por novidades e liberdade. O programa de TV Jovem Guarda, exibido pela TV Record, consolidou ainda mais sua imagem, e suas músicas passaram a embalar festas e encontros de adolescentes de todo o Brasil, criando um fenômeno cultural inédito no país. Com o fim da Jovem Guarda, muitos artistas ficaram pelo caminho, mas Roberto Carlos conseguiu se reinventar. Ele começou a transitar por um repertório mais romântico, deixando de lado o rock para se dedicar às baladas e às canções que falavam de amor, saudade e fé, temas que sempre permearam sua vida. Foi essa virada de estilo que o levou ao estrelato definitivo, permitindo que conquistasse um público ainda mais amplo, que incluía todas as idades e classes sociais. Nos anos 1970, Roberto Carlos já era considerado o rei da música brasileira. Canções como Detalhes, Outra Vez e Café da Manhã marcaram época e mostraram a versatilidade do cantor em abordar temas profundos e universais de forma simples e tocante. Seus discos passaram a ser presença garantida nos lares brasileiros, e a cada lançamento, filas enormes se formavam nas lojas de discos, ansiosas para garantir o novo LP do artista. Ele estabeleceu um recorde impressionante de vendas que até hoje não foi superado por nenhum outro cantor brasileiro. Durante essa década, Roberto Carlos também começou a expandir sua carreira internacional, gravando versões de seus sucessos em espanhol e conquistando fãs em toda a América Latina. Seu romantismo atravessou fronteiras e tocou corações em países como México, Argentina e Chile, onde ele se tornou uma verdadeira lenda. Suas turnês internacionais eram sempre um sucesso absoluto, e seu nome já figurava entre os grandes artistas da música latina, comparável a ícones como Júlio Iglesias. Nos anos 1980, Roberto continuou sua trajetória de sucesso absoluto, adaptando-se às mudanças do mercado musical sem perder sua essência. Ele investiu em baladas ainda mais elaboradas, com arranjos sofisticados e letras que falavam diretamente ao coração. Emoções, lançada em 1981, tornou-se uma de suas canções mais icônicas, sendo até hoje uma das músicas mais executadas em rádios e eventos. Além disso, Roberto Carlos começou a explorar temas mais espirituais e sociais em suas composições, refletindo sua busca pessoal por respostas e seu amadurecimento como artista e ser humano. Foi nessa época que ele lançou músicas como Nossa Senhora, demonstrando sua profunda fé e conexão com sua religiosidade. A cada ano, seus especiais de fim de ano na TV Globo se tornavam tradição nas famílias brasileiras, consolidando ainda mais sua imagem como uma figura quase onipresente no Natal e nas celebrações familiares. Nos anos 1990, mesmo com a explosão de novos gêneros musicais, Roberto Carlos manteve seu público fiel e continuou vendendo milhões de discos. Ele foi um dos primeiros artistas brasileiros a lançar CDs, sempre acompanhando as evoluções tecnológicas do mercado fonográfico. Durante essa década, ele também enfrentou momentos difíceis em sua vida pessoal, que influenciaram profundamente suas composições. A perda de sua esposa Maria Rita, em 1999, marcou sua música de uma forma profunda e trouxe à tona um Roberto mais introspectivo,
que passou a se expressar de forma ainda mais emocional através de suas canções. Mesmo diante da dor, ele encontrou forças para seguir em frente, lançando álbuns que tocavam em temas de superação, saudade e esperança. A partir dos anos 2000, Roberto Carlos já era uma lenda viva, com uma carreira consolidada e uma base de fãs que atravessava gerações. Ele passou a explorar projetos especiais, como turnês comemorativas, coletâneas e shows temáticos, incluindo apresentações em cruzeiros marítimos e espetáculos ao lado de grandes orquestras. Sua música passou a ser ainda mais celebrada, e homenagens começaram a surgir em reconhecimento à sua contribuição para a cultura brasileira. Mesmo com o avanço da idade, Roberto Carlos continuou a se apresentar e lançar novas canções, sempre com a mesma dedicação e amor pelo que faz. A longevidade de sua carreira é fruto não apenas de seu talento inegável, mas também de sua capacidade de se reinventar e de se manter fiel a seus valores e princípios. Ele soube, como poucos artistas, criar uma conexão genuína com o seu público, falando de temas universais e atemporais que ressoam na alma de cada um. Além de sua música, Roberto Carlos também teve passagens pelo cinema e pela televisão, protagonizando filmes musicais que fizeram grande sucesso nos anos 1960 e 1970. Obras como Roberto Carlos em Ritmo de Aventura e Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa mostraram uma faceta mais descontraída e carismática do cantor, conquistando também o público jovem da época. Mesmo com o passar das décadas, seu carisma nunca se apagou. Hoje, com mais de 6 décadas de carreira, Roberto Carlos continua sendo um dos artistas mais admirados e respeitados do Brasil e do mundo. Roberto Carlos sempre foi um homem reservado quando se trata de sua vida pessoal, mas ao longo dos anos, algumas das histórias mais marcantes de sua trajetória se tornaram conhecidas do público. Desde a infância, ele enfrentou desafios que moldaram seu caráter e influenciaram sua sensibilidade artística. Um dos episódios mais impactantes de sua vida aconteceu quando ele tinha apenas 6 anos. Em um dia que parecia comum, Roberto saiu para brincar como de costume, mas acabou sendo atropelado por um trem. O acidente resultou na amputação de parte de sua perna direita, o que foi um choque imenso para sua família e mudou completamente o curso de sua vida. Durante sua infância, enfrentou muitos desafios relacionados à sua condição, como o preconceito e as limitações impostas por sua prótese, mas sua força de vontade e o apoio incondicional de sua mãe, Laura Moreira Braga, foram essenciais para que ele superasse esses obstáculos. A música logo se tornou seu refúgio, e ele passou a dedicar-se intensamente a ela, encontrando conforto nas canções que ouvia no rádio e nos primeiros acordes que aprendeu a tocar no violão. Conforme foi crescendo e sua carreira deslanchou, a vida pessoal de Roberto Carlos passou a ser de grande interesse para o público. Ele sempre foi muito discreto, evitando falar sobre sua intimidade em entrevistas, mas sua trajetória amorosa e familiar teve momentos marcantes que o afetaram profundamente. Seu primeiro casamento foi com Cleonice Rossi, conhecida como Nice, com quem teve 2 filhos, Roberto Carlos Braga II, chamado carinhosamente de Dudu Braga, e Luciana Braga. O casamento durou de 1968 a 1979 e, apesar de ter sido uma relação baseada em amor e cumplicidade, a intensa agenda profissional de Roberto e as constantes viagens acabaram pesando na relação, levando ao fim do matrimônio. Mesmo após a separação, Roberto manteve um bom relacionamento com Nice e sempre esteve presente na vida dos filhos. Um dos momentos mais dolorosos para ele foi a morte de sua ex-esposa Nice em 1990, vítima de câncer de mama. Ele ficou profundamente abalado com a perda e, como é de sua natureza, expressou sua dor através da música, compondo canções que refletem sua saudade e o impacto dessa despedida em sua vida. Nice sempre foi uma mulher importante para ele, e sua partida deixou um vazio que nunca foi completamente preenchido. Mas a maior tragédia pessoal da vida de Roberto Carlos veio anos depois, quando conheceu Maria Rita Simões, a mulher que ele descreveu como o grande amor de sua vida. Eles começaram a namorar na década de 1990 e a relação logo se transformou em um casamento sólido e feliz. Maria Rita era discreta, fugia dos holofotes e vivia para cuidar de Roberto, sendo seu porto seguro em meio à agitação da vida artística. No entanto, em 1998, Maria Rita foi diagnosticada com um câncer raro, e a batalha contra a doença foi árdua. Durante esse período, Roberto Carlos se afastou dos palcos e dedicou-se integralmente a cuidar dela, mostrando um lado ainda mais sensível e amoroso. Infelizmente, Maria Rita faleceu em 1999, deixando Roberto devastado. Foi um dos momentos mais difíceis de sua vida, e ele enfrentou um longo período de luto.
A dor da perda era tão intensa que ele teve dificuldade em se apresentar publicamente e, por um tempo, evitou cantar as músicas que compôs para ela, pois o impacto emocional era muito grande. Depois da morte de Maria Rita, Roberto Carlos nunca mais se casou. Ele se manteve fiel à memória dela e encontrou na fé uma maneira de lidar com a ausência da mulher amada. Apesar de sua devoção à música, os anos seguintes foram marcados por uma certa melancolia em suas canções, refletindo o vazio que sentia em sua vida pessoal. Amigos próximos relatam que ele sempre fala de Maria Rita com um brilho nos olhos e que ainda mantém objetos e fotos dela em sua casa como forma de honrar o amor que viveram. Outro grande golpe emocional em sua vida aconteceu em 2021, quando perdeu seu filho Dudu Braga, que faleceu aos 52 anos, também vítima de câncer. Dudu era um dos pilares da vida de Roberto, seu companheiro de todas as horas e um grande admirador de seu trabalho. Assim como o pai, Dudu tinha uma forte conexão com a música e chegou a trabalhar como produtor e radialista. Sua morte foi um baque imenso para Roberto, que mais uma vez precisou encontrar forças para seguir em frente apesar da dor. Além das perdas que marcaram sua vida, Roberto Carlos sempre teve que lidar com sua personalidade extremamente perfeccionista e sua luta contra o transtorno obsessivo-compulsivo. Desde jovem, desenvolveu hábitos meticulosos e manias que foram se intensificando ao longo dos anos. Ele evita cores como marrom e roxo, tem rituais específicos antes de subir ao palco e segue uma rotina rigorosa em todos os aspectos de sua vida. Esses comportamentos, embora possam parecer excentricidades para alguns, são a maneira como ele encontra equilíbrio em um mundo que, para ele, pode parecer caótico. Em sua vida pessoal, Roberto Carlos sempre buscou a tranquilidade e a discrição. Apesar de sua fama e do imenso sucesso, ele prefere passar seu tempo livre em casa, cercado de poucos amigos e familiares. Seus momentos de lazer são simples, gostando de ouvir música clássica, assistir filmes antigos e passear de carro, uma de suas grandes paixões. Ele também é muito ligado à sua fé católica e frequenta missas regularmente, encontrando conforto na religião para lidar com os desafios da vida. Além disso, é conhecido por seu amor pelos animais, tendo adotado vários cachorros ao longo dos anos, que são seus companheiros fiéis. Uma das primeiras grandes tragédias aconteceu quando ele ainda era uma criança, com apenas 6 anos de idade. Em uma tarde comum, enquanto brincava com amigos, um acidente terrível mudou sua vida para sempre. Ao tentar atravessar a linha do trem, ele sofreu um acidente gravíssimo que resultou na amputação de parte de sua perna direita. Esse episódio traumático foi um marco em sua vida e lhe impôs uma série de dificuldades físicas e emocionais. A adaptação a uma prótese desde muito cedo não foi fácil, especialmente para uma criança cheia de energia e sonhos. O pequeno Roberto teve que lidar não apenas com a dor física, mas também com o impacto psicológico de ser diferente dos outros meninos de sua idade. A aceitação da sua nova condição foi um processo gradual, mas com o apoio incondicional de sua mãe, Laura, e de sua família, ele encontrou forças para seguir em frente. Esse momento doloroso acabou sendo um ponto de virada, pois fortaleceu sua determinação e resiliência, características que mais tarde se refletiriam em sua carreira musical. Com o passar dos anos, a música se tornou sua grande paixão e uma forma de escapar dos momentos difíceis. No entanto, o caminho para o estrelato não foi isento de obstáculos. Quando finalmente alcançou a fama nos anos 1960, liderando o movimento Jovem Guarda, Roberto enfrentou pressões intensas, críticas e o peso da responsabilidade de ser uma figura pública. Mas nada se comparou às perdas que enfrentaria em sua vida pessoal. Uma das tragédias mais marcantes foi a morte de sua esposa Maria Rita, em 1999. O relacionamento deles era conhecido por ser baseado em um amor profundo e inabalável. Maria Rita foi diagnosticada com câncer em estágio avançado, e Roberto Carlos dedicou-se integralmente aos cuidados dela, demonstrando um amor e uma devoção que emocionaram o Brasil. Ele pausou sua carreira e fez tudo o que estava ao seu alcance para proporcionar a ela conforto e apoio. A luta contra a doença foi longa e dolorosa, e quando Maria Rita faleceu, Roberto ficou devastado. A dor da perda foi tão intensa que ele passou anos sem conseguir falar sobre o assunto publicamente, e sua música refletiu esse luto profundo. O impacto emocional foi evidente, e ele mergulhou em uma reclusão, buscando encontrar sentido em sua nova realidade sem a mulher que tanto amava. Muitas de suas canções posteriores foram dedicadas a ela, e até hoje, ele evita tocar em assuntos relacionados a essa perda de forma direta, tamanha dor que ainda carrega em seu coração. Outro golpe duro em sua vida foi a morte de seu filho Dudu Braga, em 2021.
Dudu foi diagnosticado com câncer diversas vezes ao longo da vida e sempre enfrentou a doença com coragem e otimismo. Mesmo diante das adversidades, ele seguiu os passos do pai na música e se tornou um talentoso produtor musical. Roberto Carlos sempre foi muito próximo de Dudu e o considerava não apenas um filho, mas um amigo e confidente. Quando Dudu perdeu a batalha contra o câncer, Roberto mais uma vez teve que lidar com um luto avassalador. A relação entre pai e filho era de profunda admiração e amor, e a perda deixou um vazio irreparável em sua vida. Assim como aconteceu com Maria Rita, a partida de Dudu fez com que Roberto se afastasse temporariamente dos holofotes para processar a dor e encontrar forças para continuar. Os fãs, sempre fiéis, mostraram apoio incondicional e respeitaram o tempo necessário para que ele lidasse com essa nova tragédia. Além dessas perdas, Roberto Carlos também enfrentou desafios de ordem emocional ao longo dos anos. Ele é conhecido por ser extremamente reservado e perfeccionista, o que em muitos momentos da vida se manifestou na forma de transtorno obsessivo-compulsivo. O toque se manifestou de diversas formas, como a necessidade de evitar certas cores, como o roxo e o marrom, e a busca incessante pela perfeição em seus shows e gravações. Para muitos, essas peculiaridades podem parecer simples manias, mas para Roberto, representaram desafios reais que afetaram sua rotina e bem-estar. A pressão de manter uma imagem impecável e o desejo de agradar sempre a seu público tornaram-se uma fonte de ansiedade, algo que ele aprendeu a lidar ao longo dos anos com muita disciplina e força de vontade. A superação de todas essas dificuldades mostra o lado humano de Roberto Carlos, que mesmo sendo um ícone da música brasileira, enfrentou perdas e desafios como qualquer outra pessoa. A música, sem dúvida, foi sua grande aliada em momentos de dor. Canções como Detalhes e Emoções são exemplos de como ele transforma sentimentos em arte, compartilhando com seu público experiências profundamente pessoais. Cada nota, cada letra carregada de emoção é uma prova do quanto ele encontrou na música uma forma de resiliência. Outro aspecto marcante em sua vida de superações foi a relação com a fé. Roberto Carlos sempre foi um homem de fé e atribui grande parte de sua força para superar as tragédias à sua crença em Deus. Em diversas entrevistas, ele afirmou que a espiritualidade o ajudou a lidar com a dor e a encontrar conforto em momentos difíceis. A fé também se reflete em suas músicas, especialmente nas canções que falam sobre esperança e amor incondicional. Mesmo após tantas perdas e desafios, Roberto Carlos continua sua jornada com a mesma paixão pela música que tinha na juventude. Ele nunca deixou que as tragédias o definissem completamente. Pelo contrário, sempre encontrou uma maneira de seguir em frente, carregando as lembranças daqueles que partiram e transformando-as em inspiração. Sua capacidade de resiliência é admirável e serve de exemplo para milhões de fãs ao redor do mundo. Hoje, Roberto Carlos mantém um ritmo de vida mais tranquilo, mas nunca abandonou os palcos. Cada apresentação é uma oportunidade de compartilhar seu legado e de se conectar com o público que o acompanha há décadas. Ele encara a vida com mais serenidade, valorizando cada momento e se cercando de amigos e familiares que lhe dão força. Apesar das cicatrizes emocionais que carrega, ele continua a demonstrar gratidão por tudo o que conquistou e pela oportunidade de continuar cantando e emocionando pessoas de todas as idades. O legado de Roberto Carlos vai muito além das canções românticas que marcaram gerações. Ele se tornou um símbolo de persistência, amor e emoção, cativando milhões de fãs ao longo de décadas. Seu legado não se resume apenas à quantidade impressionante de discos vendidos ou às inúmeras premiações que recebeu, mas também a forma como suas músicas tocaram o coração das pessoas e acompanharam momentos importantes de suas vidas. Desde o início de sua carreira, Roberto Carlos se destacou por sua autenticidade e pela maneira como conseguiu traduzir sentimentos universais em suas letras. Suas canções falam de amor, saudade, esperança e fé, temas que nunca perdem a relevância e fazem com que suas músicas continuem sendo ouvidas por diferentes gerações. O impacto de suas composições ultrapassa fronteiras, conquistando ouvintes em toda a América Latina, Europa e até em países de língua não portuguesa, onde suas melodias suaves e letras apaixonadas conseguiram encantar públicos diversos. O legado de Roberto Carlos também se manifesta na forma como ele influenciou outros artistas. Diversos músicos, tanto no Brasil quanto no exterior, mencionam sua influência em seus trabalhos, seja na maneira de compor, interpretar ou na busca por um estilo próprio que dialogue diretamente com o público. Ele mostrou que é possível construir uma carreira sólida baseada em sentimentos genuínos, longe das modas passageiras, algo raro no cenário musical moderno. Outro aspecto importante do legado de Roberto Carlos é sua capacidade de se reinventar ao longo dos anos sem perder sua essência. Desde os tempos da Jovem Guarda,
Quando ele era o ídolo da juventude com canções animadas e de espírito rebelde, até a fase romântica que consolidou seu nome definitivamente na música brasileira, ele sempre soube adaptar-se às mudanças sem comprometer sua identidade artística. Esse equilíbrio entre inovação e tradição fez com que ele permanecesse irrelevante por tanto tempo. Além disso, Roberto Carlos é reconhecido por sua dedicação aos fãs. Ele nunca escondeu o carinho e a gratidão por aqueles que o acompanham desde os primeiros anos de sua carreira. Suas apresentações ao vivo são um verdadeiro espetáculo de emoções, e ele sempre faz questão de demonstrar sua conexão com o público, seja por meio de gestos, sorrisos ou da tradicional entrega de rosas durante seus shows. Essa proximidade fez com que seus admiradores se sentissem parte de sua história, reforçando ainda mais o impacto de seu legado. A relação de Roberto Carlos com a espiritualidade também é um aspecto marcante de sua trajetória. Muitas de suas músicas abordam temas de fé, esperança e reflexão sobre a vida, tocando profundamente aqueles que buscam conforto em momentos difíceis. Ele nunca teve medo de expressar sua religiosidade e valores por meio da música, algo que o diferencia de muitos artistas e que contribuiu para a criação de uma conexão ainda mais forte com seu público. As tragédias pessoais que marcaram sua vida, como a perda de entes queridos e os desafios enfrentados desde a infância, também fazem parte de seu legado. Sua história de superação inspira milhões de pessoas que veem nele um exemplo de força e determinação. Mesmo diante da dor, Roberto Carlos encontrou na música uma forma de continuar seguindo em frente, compartilhando suas emoções com o mundo. Isso faz com que ele seja visto não apenas como um cantor de sucesso, mas como um ser humano que viveu intensamente e soube transformar suas experiências em arte. Outro ponto que compõe o legado de Roberto Carlos é sua longevidade na indústria musical. Poucos artistas conseguem manter uma carreira ativa por tantas décadas com o mesmo nível de prestígio e relevância. Ele conseguiu esse feito com uma fórmula simples, mas eficaz: respeito ao público, dedicação à arte e uma busca constante por qualidade em suas produções. Mesmo em uma era digital, em que as tendências mudam rapidamente, suas músicas continuam sendo redescobertas por novos públicos, provando que o bom gosto e a qualidade musical são atemporais. A contribuição de Roberto Carlos para a cultura brasileira também é inegável. Ele ajudou a moldar o cenário musical do país, popularizando o gênero romântico e influenciando gerações de artistas que vieram depois dele. Suas músicas fazem parte da trilha sonora de novelas, filmes e programas de televisão, tornando-se parte da memória coletiva do Brasil. Quem nunca ouviu uma canção de Roberto Carlos em um momento especial da vida? Suas melodias e letras fazem parte da identidade cultural do país, sendo passadas de pais para filhos, de avós para netos. Além de sua contribuição musical, Roberto Carlos também deixou sua marca em causas sociais. Ele sempre teve um olhar atento para questões importantes, como a inclusão de pessoas com deficiência, assunto que lhe é particularmente caro devido à sua própria experiência de vida. Seu exemplo de superação inspira muitos que enfrentam desafios semelhantes, mostrando que é possível vencer obstáculos e alcançar os sonhos, independentemente das dificuldades. Mesmo após tantos anos de carreira, Roberto Carlos mantém a mesma paixão pela música e pelo contato com seus fãs. Seus shows continuam lotando arenas e teatros em todo o mundo, e sua voz mantém a mesma emoção que conquistou o público desde os primeiros sucessos. Essa longevidade é uma prova de que seu legado é mais do que apenas números ou prêmios. É a capacidade de tocar corações e permanecer relevante em diferentes épocas. Seu impacto vai além da música romântica. Ele é um exemplo de disciplina, profissionalismo e amor pelo que faz. Ao longo dos anos, construiu uma imagem de respeito e admiração, sendo reconhecido por colegas de profissão, críticos musicais, principalmente, pelo público que o acompanha fielmente. A marca deixada por Roberto Carlos no cenário musical é indiscutível, e seu nome sempre será lembrado como sinônimo de sucesso, emoção e talento. Seu legado é uma combinação de sua música inconfundível, sua história de vida inspiradora e seu compromisso com a verdade emocional em suas composições. Por tudo isso, Roberto Carlos não é apenas um cantor, mas um ícone da cultura brasileira que continuará a inspirar e emocionar gerações por muitos e muitos anos.